Bom, nesse exercício, ele pede a distância entre o ponto A e o ponto B. Ele fornece os valores em que a correnteza o levou e os valores que ele nadou. Ele nadou por 4 vezes de 4 metros, ou seja, ele nadou para frente 16 metros. E ele nadou, ou melhor, ele foi levado pela correnteza por 3 vezes de 4 metros. 3 vezes 4, 12. O exercício pede a distância entre o ponto A e o ponto B. O que deve-se fazer? Existem duas maneiras de fazer o exercício. Uma maneira lenta, que é considerar que o quadrado da hipotenusa é igual ao soma do quadrado dos catetos. Ou seja, o quadrado do valor que se quer, que é entre A e B, é igual ao quadrado de 16 mais o quadrado de 12. A soma desses dois valores dá 400. Então, o valor AB será igual a raiz de 400. Então, AB será igual a 20. Esse exercício, em um concurso, traria um certo medo ao realizar-se o quadrado desse valor, 16 ou 12. Por isso, eu acredito que essa maneira é a maneira mais difícil, pois uma simples observação faria o exercício ficar bem mais simples. Até mesmo porque no concurso, cálculos é algo que se deve evitar. Então, a teoria seria melhor. Onde eu quero chegar com isso? Existe um conhecido triângulo, chamado de triângulo pitagórico por alguns, que ele segue as proporções 5, 4 e 3. O que isso quer dizer? Qualquer outro triângulo que tenha as mesmas proporções trarão esse padrão. Então, um triângulo que tenha o dobro desse tamanho terá as proporções dobradas. Supondo que fosse o dobro de 4, seria 8, o dobro de 3 seria 6, o dobro de 5 seria 10. Mas se fosse o triplo de 5 seria 15, o triplo de 3 seria 9, o triplo de 4 seria 12. E se fosse o quádruplo, de 4 seria 16, o quádruplo de 3 seria 12 e o quádruplo de 5 seria 20. Quando se observa esse exercício, ele tem exatamente essa proporção: 16, 12 e, consequentemente, 20. Por que é importante conhecer esse triângulo? Porque ele repete bastante. Supondo que fossem valores maiores, por exemplo, ao invés de 16 fosse 160 metros, e ao invés de 12 fosse
120. Consequentemente, aqui seria 200. Sem fazer conta praticamente. Se fosse fazer uma conta dessa, ficaria enorme a conta. Seria A igual a raiz de 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Então, pelo triângulo pitagórico, se torna mais fácil entender essa noção. Pode-se pensar também em tabelas, para quem tem uma dificuldade, às vezes, de observar. Por exemplo, o triângulo pitagórico, ele não tem valores 5, 4 e 3. Então, 5, 4, 3, pode fazer uma tabela pensando, ó, dobro de 5, 10, de 4, 8, de 3, 6. E fazendo, ó, 5 mais 10, 5 mais o triplo seria 15, 20, 25, tá vendo? 5 em 5, ó, 30, 35, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, assim por diante. Ou se não é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, que no caso eu olharia o que é hipotenusa, não é? Que é o que eu não tenho. Então eu olharia na tabela que tinha valores de 16 e de 12, não era? Então, consequentemente, a hipotenusa é 20. Também poderia fazer voltando, né? Valores menores, tipo 0,5, 0,4, 0,3. É uma proporção que se deve ser entendida para fim de diminuição de cálculo, né? Enfim, se fosse fazer um exercício desse na prática, se eu tivesse calma para observar isso, eu já chegaria aqui e faria, opa, aqui é 16, aqui é 12, então aqui é 20, praticamente por noção, sem conta, sem nada, e é isso aí. Resposta 20.